Olá, pessoal! Eu sou a professora Thaís. Vamos a uma aula de matemática? Vamos falar de pontos de vista. Vocês já ouviram falar de sólidos geométricos. São alguns objetos, algumas formas que a gente estuda porque são bastante importantes para a matemática. Então, nós vamos aprender a classificar agora e descobrir quais as diferenças que tem entre elas. Vejam os sólidos que eu estava falando representados a seguir. Nós temos vários aqui com números de lados de figuras diferentes nas faces, tá? Então aqui, por exemplo, esse aqui tem uma face que é um quadrado, esse tem face que tem um triângulo, esse aqui tem 3, 4 faces que são triângulos. Então tem diferenças entre os sólidos, tá? Eles são chamados, esses todos que estão aqui, eles são todos chamados de poliedros. Por quê? Porque todas as faces deles são polígonos. Veja aqui, por exemplo, esse aqui tem 6 faces e todas as faces têm formatos de polígonos. Todas faces são quadrados. Esse aqui tem 5 faces, 2 dessas faces são triângulos e nós temos mais 3 faces que são retângulos. Todas são polígonos e assim por diante. Nenhum dos poliedros tem, por exemplo, uma face arredondada. Os poliedros, todas as faces são polígonos que são retos, tá? Agora vejam aqui, vamos aprender a dar nome para as partes de um poliedro. O poliedro tem um vértice, que são esses cantinhos. Então vejam que tem vários vértices aqui, aqui nós temos 5, tá? A face lateral, que é as faces que estão aqui do lado, que a gente vê que não estão sobre a mesa, por exemplo. A face que está sobre a mesa se chama base. Ela também é uma face, mas ela é a base. E arestas são são os lados dos polígonos que formam o poliedro. Então aqui nós temos de aresta, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então essa pirâmide aqui, por exemplo, tem 8 arestas. Agora vamos ver o dado ao lado aqui. Cada uma das partes com pontos em um dado comum, que indicam a quantidade, né? Porque os pontinhos indicam o número que você sorteou quando você lançou o dado. Cada uma dessas partes recebe o nome de face. Então, um dado, por exemplo, tem 6 faces. Cada encontro de 2 faces é chamado de aresta. Então, como eu falei, é o contorno dos polígonos que formam o sólido. Então, aqui nós temos arestas, ó, tá? Cada encontro de 3 arestas é chamado de vértice. Então, vamos ver aqui, o encontro de 1, 2, 3 arestas. Esse cantinho aqui é chamado de vértice. Então, é bom a gente memorizar esses nomes, porque agora a gente vai falar muito deles e a gente tem que saber que um sólido geométrico, que é um poliedro, tem faces, arestas e vértices. Agora, como eu falei, esses todos que são poliedros, as faces são planas. Tem alguns que as faces não são planas, são arredondadas. Eles não são poliedros, como por exemplo, o cone, o formato ali da casquinha de sorvete, o cilindro, que é o formato da lata, que é arredondado, e a esfera, que é a bola que você joga, que é arredondada. Então, vamos olhar todos esses sólidos aqui e tentar identificar quais que são poliedros, que são aqueles que têm a face plana, e quais que não são poliedros. O primeiro aqui só tem faces planas, então é um poliedro. O segundo, que é o cone, a gente acabou de ver, ele tem uma face circular. Então, a gente vai colocar que ele não é um poliedro, coloca NP. A esfera, mesma coisa, a gente acabou de ver que a esfera tem face arredondada, então NP não é um poliedro.
Esse sólido aqui, que é formado, parece duas pirâmides, uma em cima e outra embaixo, ele só tem faces planas, então é um poliedro. Essa outra pirâmide, que a base é um triângulo, ela só tem faces planas, então é um poliedro. A próxima aqui é uma pirâmide já de base quadrada. Da mesma forma, não tem nada arredondado ali. Então é P, poliedro. E esse aqui que parece a metade de uma esfera. Vejam que essa parte que sobrou aqui, ela é arredondada, não é plana. Então não é um poliedro. Vamos colocar NP. E esse aqui que é um sólido que tem uma face que é um hexágono, que tem 6 lados. Tem, na verdade, duas faces no formato de hexágonos e as outras faces todas são retângulos. Todas essas figuras são planas, então esse aqui também é um poliedro. E esse cubo? O cubo nós já vimos, ele é formado por 6 faces planas, todas com o formato de quadrado, então é um poliedro. Esse aqui é um paralelepípedo. O paralelepípedo também tem só faces planas, então também é um poliedro. A gente coloca ali a letra P. E esse aqui que parece uma lata é o cilindro. O cilindro tem uma face arredondada, não é plana. Então ele não é um poliedro, NP. E esse aqui que parece uma bola alongada, eu já vi até remédio com esse formato pequeno, já tem um pouco parecido com a bola de futebol americano. Ele é bem arredondado, embora ele não seja uma bola, ele tem uma superfície arredondada. Então esse aqui não é um poliedro. Assim, vocês podem dar um pause no vídeo e olhar como que ficou o preenchimento ali das respostas para ver se vocês preencheram corretamente aí no seu livro. Tá? E o próximo exercício é o seguinte: você vai precisar de uma caixa, como as de sabonete, de creme dental, até pode ser uma caixa de remédio ou uma caixa de perfume, mas tem que ser no formato de um paralelepípedo, tá? Você pode pedir ajuda de um adulto para identificar as faces, os vértices e as arestas. Nós já falamos nisso. Você pode inclusive usar uma canetinha, alguma coisa, para marcar de cores diferentes as faces, as arestas e os vértices. O seguinte que você vai fazer, pintar cada uma das faces de uma cor diferente. Ou ainda colar papéis de cores variadas nas faces para diferenciá-las. Dessas caixas que estão representadas aqui, todas têm 6 faces. Então você vai precisar de 6 cores, ou de tinta ou de um papel colorido para colocar ali. Se você não tiver papel colorido em casa, você pode desenhar as faces, contornar as faces em cima de um papel e pintar com lápis de cor. Depois você recorta e cola para identificar as diferentes faces da caixa que você escolheu, tá? E depois que você já tiver entendido quais são todas as faces da sua caixa, você vai representar nesse quadriculado a sua caixa vista de cima, de frente e de um dos lados. Aquilo que a gente já falou. Vista frontal, vista lateral e a vista de cima, vista superior. Então você vai desenhar 3 vistas da sua caixa. Lembre-se de posicionar a caixa de um jeito que você decida qual que é a parte de cima, porque, por exemplo, uma caixa de creme dental pode não estar bem claro qual que é a vista superior. Então você vai decidir: a minha vista superior é essa, a minha vista lateral é essa, sem mudar a posição da caixa, e a minha vista frontal é essa.
Então, vocês vão representar aqui as 3 vistas da caixa e vocês podem mostrar para um adulto, para uma outra pessoa e até explicar como que vocês fizeram e escrever ali qual que é a vista superior, qual é a vista lateral e qual é a vista frontal. Assim você vai ter as 3 vistas principais de um sólido geométrico. Então, até a próxima aula.